Quem veio ouvir a palavra de Deus? Metade. Prego metade do sermão, pastor? Não, né? Inteiro? Tá bom. Quem veio ouvir a palavra de Deus? Agora sim, abra sua Bíblia no Salmo de número 139. Salmo de número 139. Feliz de ver praticamente todos os bancos preenchidos da igreja. Hoje de manhã, para quem não sabe, também temos duas reuniões, às 10 da manhã e agora às 18. De manhã também, centenas de pessoas vindo adorar ao Senhor. E nós estamos felizes porque Jesus continua salvando, abençoando, libertando, batizando. Quem crê nisso? Amém? E esta igreja ficará pequena porque o Espírito Santo é muito grande e vai salvar esta cidade e região através da sua vida, amém ou não? Amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus pela tua presença mais uma vez. Salmo de número 139, nós vamos começar lendo do verso 1 e vamos até o verso 14. Posso ler? Amém? Vamos juntos. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes, mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso ou não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no lugar mais profundo ou na sepultura, também lá estás. E se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti. A noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu Te louvo, porque fizeste de modo especial e admirável. Especial e Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com certeza, confiante, com convicção. Feche seus olhos, por favor. Pai, diante desse salmo maravilhoso, que só de ler ele já sentimos a Tua presença. Queremos colocar o nosso coração diante de Ti, porque como esconder ele? Queremos apresentar os nossos pensamentos diante de Ti, porque como ocultá-los diante do Senhor? Queremos apresentar os nossos sentimentos, mesmo que não sejam agradáveis a Ti neste momento, porque como vou esconder o que estou sentindo? O Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor me conhece, esquadrinha os meus rins e sabe tudo o que eu estou sentindo. Por isso, Pai, no nome de Jesus, desde já este ambiente já está preparado, porque as pessoas que estão aqui lhe interessam. É por eles que Jesus morreu na cruz. Há o interesse do céu nesta noite, neste lugar, porque aqui há vidas compradas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Quero Te dizer, Senhor, em nome de Jesus, e profetizar que será uma noite poderosa, onde o Senhor tem liberdade para curar, para libertar, para trazer vida,
Mas mais do que isso, o Senhor tem recebido a nossa adoração. E eu creio, Pai, que os anjos já estão a seu dispor para atender a fé de cada um aqui. Trata coletivamente como igreja, trata individualmente como filhos que somos. E todos aqueles que aqui não estão, de igual forma serão abençoados pela nossa fé. Aqueles que aqui não estão, os de perto, os de longe, que necessitam neste momento de um milagre, através do nosso posicionamento de fé hoje, a bênção pode chegar na onde eles estiverem. No nome de Jesus, Senhor, o Senhor contempla, o Senhor está aqui e está na onde esta pessoa está, este ente querido. E o Senhor que guarda a nossa vida também guardará os nossos. No nome de Jesus, Senhor, eu lhe peço, repreende todo mal, repreende todo impedimento, todo sentimento humano eu não aceito. Nenhum sentimento contrário que não seja te adorar e absorver a tua palavra. Neste ambiente, Pai, a autoridade neste momento está sobre a minha vida. Eu quero declarar, em nome de Jesus, não haverá impedimento. Não haverá nada que se venha contra o conhecimento de Deus. Em nome de Jesus, porque o teu conhecimento será revelado nos corações de cada um aqui, pelo poder do Espírito Santo. E no nome de Jesus nós pedimos, fique conosco. Eu quero apresentar esta vida do alto da cabeça à planta dos pés. Que ela sinta agora o teu toque, que ela sinta agora o teu agir, que ela sinta agora o fervor do teu espírito, que ela sinta agora o teu espírito ministrando no espírito dela, e que possa ser uma comunhão e o céu possa ficar baixo demais esta noite. No nome de Jesus nós te pedimos, te agradecemos, e quem crê nisso diga amém e aplauda o Senhor por isso. Davi escreveu esse salmo e no versículo 1 ele começa a se declarar para o Senhor. Lendo este salmo, eu imagino que Davi queria dizer muito mais coisas, mas não conseguiu descrevê-las. Eu tenho a impressão que Davi estava tão grato a Deus escrevendo este salmo, que ele tentou, se esforçou e ficou muito bonito, mas faltou-lhe palavras. Faltou-lhe ainda algo que ele queria se expressar, e ele usou algumas palavras cujo qual eu e você vamos absorver hoje, pertinentes a Deus, ao tamanho de Deus e como Deus realmente é. No versículo 1 ele começa a descrever sobre a onisciência de Deus. O que é onisciência? O Deus que tem todo o conhecimento. Ele é único em conhecer passado, presente e futuro. É o nosso Deus que sabe de todas as coisas, que nunca vai ser surpreendido por nada, que nenhuma notícia tirará ele do seu entendimento, nenhuma notícia será surpresa para ele. Ele é o Deus criador, formador, ele é o Deus que tudo pode, o começo e o fim. E ele começa a dizer sobre esta onisciência, e que além de Deus conhecer todas as coisas, Ele nos conhece. Repita comigo, Deus me conhece. Ele vai dizer que Deus sonda Ele por dentro. Ele diz, tu me sondas e me conheces. Quando eu lembro da palavra sonda, trazendo para a parte médica, quando uma pessoa não consegue se alimentar, é colocada uma sonda dentro dela. Quem entende isso? Que entra dentro desta pessoa para poder nutrir. E ele diz agora, Deus, tu me sondas, ou seja, o Senhor entra dentro de mim e me nutre. O Senhor entra dentro de mim e sonda. O Senhor vai a lugares que homem nenhum consegue ir, e sonda nenhuma pode trazer o que está lá dentro, porque a sonda, ela só coloca o alimento, mas entender o que está acontecendo dentro do nosso coração, é só o Deus Todo-Poderoso que conhece todas as coisas, e já sondou você neste momento, e já sabe aquilo que você precisa nesta noite, e fique tranquilo, Ele sonda, mas também conhece as nossas necessidades. Davi continua no versículo 2 dizendo que
desde o seu sentar e do seu levantar, Deus o acompanha. Interessante é você pensar nisso enquanto nós estamos sentando, enquanto nós estamos levantando, Deus está acompanhando cada momento da nossa vida. É como se eu e você fosse monitorado 24 horas por dia, ininterruptamente. Só que o sondar, o monitorar, não é espiar você, porque quem espia é o homem. Mas Deus, Ele monitora. Pergunte para quê? Para cuidar de você, para suprir você, para proteger você, para ver a sua necessidade, para acompanhar você. Porque a partir do momento que você recebeu o Filho, você recebeu o Pai. E quando eu recebo o Pai está em mim, eu estou no Pai. Na onde eu estou, Ele está. Então é impossível Deus não acompanhar cada respiração minha e tua. Ele nos acompanha. E por isso eu poderia dizer que o céu está dizendo para você: sorria, você está sendo filmado. Você não entendeu. Se Deus está mandando você sorrir, é porque tem alegria chegando na tua vida. Posso ouvir um amém? Então você está sendo filmado por Deus, acompanhado por Deus. E quando a gente fala de Deus sondar, há um viés de dizer: olha, Deus está sondando, está te vendo, viu? Deus está vendo o que você está fazendo de errado. Ok. Mas a questão, eu não posso só andar nessa linha, porque nós sabemos que Deus conhece tudo. Eu estou dizendo que Deus está sondando como um pai, que mesmo que libera o filho para ir em determinado lugar, sem falar nada, ele pega o carro e fica acompanhando de longe. Fica monitorando de longe. Será que ele está seguro? Será que vai conseguir chegar num determinado lugar? Eu vou acompanhar, porque se acontecer algum imprevisto, alguma coisa, eu estou por perto. É assim o Deus Todo-Poderoso que te sonda 24 horas por dia. Você pensa que está sozinho, mas Ele está te olhando, te monitorando, só esperando. Se você precisar, Ele estará lá. É o amor de um pai que nos acompanha. Ele não quer saber o que você está fazendo, Ele já sabe o que você vai fazer. Quem está entendendo a dimensão do nosso Deus? Se Davi não conseguiu, quanto mais eu trazer para você aquilo que representa o nosso Deus, no tamanho que Ele é e da forma e do caráter que Ele tem. Eu vou me esforçar muito, mas eu não vou conseguir, porque Deus, Ele é muito grande. E mesmo sendo grande, escolheu um homem pequeno como eu e uma mulher pequena como você para residir dentro, expressando o amor dEle e expressando que Ele é um Deus grande, que está observando as coisas pequenas. E Ele pega os que são pequenos e faz se tornar grande através dos seus testemunhos e operações de milagres que Ele realiza na vida dos teus. Quem crê nisso, diga amém. Davi continua dizendo no versículo 3 que Deus esquadrinha o meu andar, ou seja, Ele examina minuciosamente onde eu ando e conhece os meus caminhos. O Senhor, Ele contempla. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes nós caminhamos em alguns caminhos que nós escolhemos caminhar, e Deus está dizendo que mesmo que a gente escolha alguns caminhos, Ele não vai se ausentar de estar conosco nesses caminhos, para nos guardar, para nos orientar. E Davi continua dizendo que no versículo 4, que Ele já sabe o que eu vou falar antes de eu falar.
Imagine como Deus, o nosso Deus, Ele é perdoador. Pergunte por quê? Aquilo que você pensou falar e não falou, pode dar um glória aí. Mas Ele sabe o que você iria falar. E mesmo assim te perdoa. Ele sabe. Ele contempla. E mesmo assim Ele nos ama. Fala para o teu irmão, Deus te entende. Fala para ele, esta semana você não foi compreendido por algumas pessoas, mas Deus te compreende. Deus nos conhece. E Ele vai dizer no versículo 5 que Ele nos cerca. Repita comigo, Deus me cerca. Entenda uma coisa, Ele vai dizer que Deus nos cerca a ponto de estar do nosso lado direito, do lado esquerdo. Diga amém. Em cima e embaixo. Eu fico imaginando essa cerca de Deus em nós. E Satanás bramando como um leão ao nosso derredor, procurando a quem se possa tragar. Mas ele olha e não vê lado para entrar. Se ele vem voando, ele olha, agora eu vou por cima, Deus está aqui. Não vem não. Ele tenta por baixo, da onde ele vem do inferno, e olha nos nossos pés e vê Deus nos cercando. Ele tenta do lado direito, também não consegue. Do lado esquerdo, também não. Porque há uma proteção. Antes de chegar em mim e em você, ele vai ter que pedir permissão. Ele vai encontrar Deus antes de encontrar eu e você. É isso. Oh, eu estou sentindo a presença dele aqui. Não temas, porque antes do nosso inimigo nos encontrar, ele vai encontrar Deus dando de dedo para ele. O que queres com ele? Para tocar em Jó, ele disse, olha, Senhor, tu cercaste ele, deixa eu tocar. É como você como uma casa, e quando, imagine Satanás chegando até você, e chamando a sua atenção com a campainha, querendo entrar. Só que na hora que ele toca a campainha, ele recebe o mordomo. O que você quer? Então antes de o inimigo vir até você, ele vai encontrar Deus, diga amém. E quando ele encontrar Deus, ele encontra a proteção que Deus te prometeu. Deus acampa os anjos ao redor do que os teme e os livra. O que me mantém protegido é o meu temor a Ele. Temor não daquilo que Ele possa fazer, mas aquilo que Ele realmente é, o meu Pai. Então quando Davi começa a expor isso, ele começa a dizer que é o seguinte, Ele está na minha volta, Ele é a minha proteção, Ele está sobre nós com a sua potente mão, Ele nos cobre, Ele é a nossa cobertura. É como 90 graus você está dentro de uma proteção. E essa proteção é regada de amor. Não de exclusividade. Não como um cativeiro. Não como algo que te prende. Não, você é livre, mas esta liberdade está protegida. Quem está entendendo? Eu sou livre, mas sou protegido. Protegido pela palavra que Ele tem me dito. Protegido pela verdade que Ele tem me ensinado. Protegido pelo temor que Ele tem colocado dentro do meu coração, que me protege e me guarda, mesmo quando eu estou dormindo. Aí ele diz no versículo 6, tal conhecimento é inatingível. É elevado demais para que eu possa entender. Irmãos, não perca tempo tentando entender Deus. Invista tempo tentando entender aquilo que Ele já está fazendo. Vou repetir.
Não perca tempo tentando entender Deus, que você não vai entender nunca. Mas invista tempo em compreender aquilo que Ele já está fazendo e o que você pode cooperar para que isso aconteça o mais rápido possível. Porque Deus já está fazendo, é isso que eu estou falando para você. Eu tenho que me dedicar naquilo que Deus já está fazendo. Deus já está, o favor dEle já me alcançou, Ele está comigo, o favor dEle já passou, Ele está na frente, Ele já está indo, e eu tenho que correr atrás desse favor, senão o favor corre e eu fico para trás. A impressão que nós temos quando Deus começa a operar na nossa vida é que estamos atrasados, porque Ele já passou regando, já passou abençoando, já foi aplanando os caminhos, já foi tirando os espinhos, já foi tirando os pedregulhos, está tudo pronto, pavimentado, e eu vou correndo atrás deste favor, porque sou merecedor? Não, eu fui merecedor através de Jesus Cristo de Nazaré, pela graça, que é favor imerecido. Essa impressão de que eu estou atrasado porque a bênção do Senhor já chegou, ela já está acontecendo. E no versículo do 7 ao 12, Ele vai dizer como eu vou fugir da tua presença. Se eu estou no lugar mais alto, Ele está lá. Se eu estou no lugar mais baixo, no vale, coleta, Deus está lá também. Se eu pegar uma asa e começar a voar o mais alto que eu puder, lá também Ele está. Davi está tentando dizer: como fugirei do Senhor? Se é que ele queria fugir. Então em todo lugar que eu pretendo estar, Deus já chegou. 4 entenderam aqui. Todo lugar que eu já desejei estar, que eu quero chegar, que eu vou, Deus já está lá te esperando. Deus te esperou no passado, está com você agora e está te esperando no futuro. Porque além de onisciente, Ele é onipresente. É isso que eu estou tentando te dizer. Olá abaixo, que navá. Como eu fugirei da presença? Ou seja, não tem como me esconder deste Deus. De repente você veio na igreja hoje, está aí sentado, ninguém te conhece. E Jesus já te encontrou. Jesus já te achou. É impossível se esconder. É impossível. Alguns momentos da nossa vida que a gente está às vezes um pouco triste e não quer nem dar a paz do Senhor para o irmão. Isso aconteceu comigo? Ou... Amém? Você não quer encontrar nem os irmãos. Você está meio... Você não está aguentando nem o ser. Tem dia. A gente não suporta a gente mesmo. E a gente vai quietinho. Por exemplo, você sai de férias, né, pastor? Chega lá e fala: não vai ter ninguém do Amor e Família aqui. Não vai ter ninguém. Aí chega lá: o senhor é cristão? O senhor tem alguma coisa diferente. Não sei. Fala para o teu irmão: Deus te acha. Deus nos encontra. Ele já está lá, movimentando, agindo. Eu quero profetizar agora. Deus me autoriza a dizer: Deus já está movimentando coisas que quando você chegar lá já vai estar resolvido essa semana. Deus já está operando, enquanto você está aqui, o adorando, o louvando. Tem coisas complicadas sendo descomplicadas agora. Tem coisas amarradas sendo desamarradas agora. Tem coisas presas sendo desprendidas agora. Porque Deus já está lá, Deus já está lá, Deus já está lá. Aleluia. E quando Deus está, Ele guia e sustenta. Vou repetir. E o Deus que te acompanha, Ele guia e sustenta. Vou repetir de novo. O Deus que acompanha você, Ele guia e sustenta.
É isso que está dizendo a Escritura e eu creio nela. É só eu que creio nela? Então vou dizer novamente: o Deus que está com você te guia, e se Ele guia, Ele sustenta. Ele é responsável pelo envio, é responsável pela manutenção. Ele é responsável pelo trajeto, Ele é responsável por tudo que acontece enquanto você está no caminho. Ele está responsável, monitorando, guiando, sustentando com você, tirando, colocando, transformando, por que não? É isso que Davi está tentando dizer. Ele está acima das trevas, ele está acima do dia, ele está acima da noite. A noite para ele, se ele quiser, vira dia, e o dia para ele, se quiser, vira noite, porque foi assim na cruz do Calvário. 3 horas de escuridão em pleno meio-dia. Porque quando Ele quer, Ele faz. Ele é poderoso para isso. Davi no versículo 13 vai dizer que o que Ele fez é perfeito, e que Ele esquadrinha os nossos rins, e que te olhou no ventre da tua mãe. Se você ler esse salmo na íntegra, você vai ver que Davi começa a falar sobre a gestação, e antes da concepção, Deus já tinha um planejamento com você. Vou repetir de novo, porque isso é muito forte. Você está preocupado com o planejamento? Deus já desenhou tudo antes de você nascer. Não é nascer da barriga, na cesárea, não, na concepção. Antes de você ser o que um ser, Deus já era. E já planejou toda a sua vida de uma forma poderosa, diante da presença dEle, livre, mas com temor, entendendo aquilo que Ele tem para você. Deus não te deu vida aleatoriamente, para você viver de qualquer jeito, não, Ele já tem um planejamento no céu, antes de você começar a primeira batida do teu coração. Antes da primeira batida do teu coração, houve a batida da caneta no papel, escrevendo a tua vida por inteiro. Como entender Ele? Como compreender isso? Por isso que ele diz, é muito para mim entender. Davi estava falando, eu não preciso entender como isso acontece, eu preciso só crer que já aconteceu. E no versículo 14, projeta para mim, finalmente Davi vai dizer: eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma as sabe muito bem. Fala para o teu irmão, você sabe muito bem que Deus está com você. Eu posso falar isso por um ateu. Ele vai lembrar um dia que ele recebeu algo. Ele pode não atribuir, mas ele percebe que foi alguém que fez. E se foi alguém que fez que eu não consigo ver, eu não tenho outra atribuição em dizer que foi o Deus Todo-Poderoso que fez. Então, de um modo admirável, repita comigo, admirável. E é o tema desta noite. Repita comigo, admirável Deus. Deus é admirável porque Ele faz coisas admiráveis. Deus, Ele requer a nossa admiração por aquilo que Ele é, não só por aquilo que Ele já fez e fará. Admirável significa assombroso. E na verdade a gente fica mesmo perturbado de começar a pensar em algumas coisas como Deus fez. Quer uma? Quem está segurando as estrelas neste momento para não cair? Deixa quieto, irmão, porque é assombroso demais para a gente entrar nesse tema. É admirável, impossível de compreender. É o que Davi expressou neste salmo. É tão admirável Deus que Ele fez algumas coisas que
que mexe com a gente. Pergunte quais. Ele parou a terra para dar vitória para Israel quando Josué orou. Fala para o teu irmão, você não sabe ainda o poder que tem a tua oração. Uma oração de um homem parar a terra para dar vitória para o povo dele. Deus abriu o mar para Israel passar a seco. Admirável demais. Você abrir as águas, tudo bem, mas está seco, irmão, é demais para mim. E por que você está preocupado com aquilo que está por vir? Quando Deus abre o mar, Ele não vai deixar você na lama. Você não vai precisar de um trator para passar. Não precisa nem pegar bota. É do jeito que você está, que se Deus faz, pode passar. Porque aquele que abre o mar, Ele seca a terra. Se Ele diz, água, agora abre e acabou, meu povo vai passar. Eu quero declarar em nome de Jesus, tem água se abrindo para você passar nesta semana. Tem mar se abrindo para você passar nesta semana. Você está diante de um mar e não sabe o que fazer. As águas vão abrir. As águas vão abrir. E pode passar tranquilo e não olhe para trás, tá? E é admirável demais Deus chegar para a mula. Mula, fala com Balaão, vai. Eu e você diante de uma mula ia ficar, fala mula, fala jumenta. Fala e bate, não vai falar. Se você falar com um papagaio, beleza, mas ensinar muito ele repete. Mas papagaio vai repetir, ele não vai profetizar algo poderoso que nunca foi falado. Por que Darwin diz que o homem veio do macaco, a evolução, e o negócio não vai? Porque o homem não veio nessa evolução de Darwin. O homem veio do pó da terra e Deus soprou sobre ele. Por isso que Deus é soberano e não colocou a fala repetitiva no macaco, colocou no papagaio. Porque se o macaco falasse, pronto, ia cair por terra. Fala para o teu irmão, Deus sabe o que faz. E agora fala, mula, fala com ele porque ele não está me escutando. Eu quero declarar sobre a tua vida, você vai ouvir muito a voz de Deus, amém? E não vai precisar de nenhuma mula falar com você. Eu ia falar um negócio, deixa para lá. Não, falar não. Deus, não, deixa quieto. Deus fez flutuar o machado. Quando um profeta olhou e disse, o profeta falou para eles irem e perdeu o machado porque era emprestado. E eles preocupados porque deveria devolver o machado, e o machado caiu no fundo do mar, no fundo do rio. E falaram, e agora Eliseu, fica tranquilo. O Deus que nós servimos não está preso à física. O nosso Deus não está preso a nada. Pela física é impossível o machado flutuar, mas vai flutuar. Pela física não vai subir de volta, vai ficar no fundo das águas. Mas para o nosso Deus que está acima da física, me mostra só o lugar. Deus está falando comigo e com você. Mostra para Deus o lugar que precisa flutuar e acontecer algo que nunca aconteceu, que Ele vai dar a liberação. E aquilo que nunca aconteceu, impossível aos olhos humanos, mas para Ele não é, vai flutuar, vai flutuar. Deus faz ferro flutuar, Deus faz ave nadar, Deus faz baleia engolir o homem, um grande peixe. E o homem fica lá por 3 dias, dentro do vento de uma baleia. Este homem é Jonas. Porque Deus, Ele faz coisas assombrosas, maravilhosas, admiráveis. Davi tinha uma admiração por Deus, para dizer tudo isso. Mas agora, como está a sua admiração com Deus?
Porque nós sabemos que Ele é um Deus admirável, diga amém. Mas agora estou falando sobre admiração, que é algo diferente. Admirável quer dizer assombroso. Admiração significa tendência emocional para demonstrar respeito, estima, honra, consideração, empatia. Nós aprendemos semana passada que adoração significa rendição, diga amém. Então adoração é diferente de admiração. Admiração é o respeito que eu dou. Eu me rendo, mas eu continuo respeitando aquilo que Ele fala. Eu admiro Ele por aquilo que Ele é na minha vida. Davi demonstrou em outros salmos o seu respeito ou admiração, a consideração emocional a Deus. Quando a gente vê o Salmo 23, ele vai dizer: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei. Davi estava falando do medo da morte, das emoções, e ele estava dizendo: olha, na onde eu andar, seja no vale ou no monte, eu não posso temer, porque eu admiro o Deus que eu sirvo, eu respeito Ele, sei que Ele é poderoso, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não posso temer, porque o Deus que eu sirvo é vida. O Deus que eu sirvo está além das circunstâncias que eu vivo. Ele é admirável porque Ele não tem sombra de variação, Ele não muda. O que Ele foi quando te chamou, quando você batizou, é o mesmo Deus que é hoje, e é o mesmo Deus que vai estar quando o seu dia se findar, e depois dos 100 anos, em nome de Jesus, no seu velório. É o mesmo Deus que vai pegar na tua mão e dizer: vem para as bodas, filho, porque quando você desceu as águas, eu sou o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu serei com você para o resto da eternidade. Quem está entendendo isso? Deus não vai mudar, Ele é admirável, Ele continuará sendo admirado para todo sempre. Seja na terra, no céu, na onde a gente estiver. E mesmo neste momento emocional e difícil, e as emoções de Davi demonstram a sua admiração para com Deus, porque ele continua dizendo: eu não temerei mal algum, se eu andar no vale da sombra da morte, porque tu estás comigo, a sua vara e o teu cajado me consola. Interessante, né? Ele diz: tu estás comigo, não estará. Davi estava lutando com o urso, mas sabia que aquele que estava com ele dava vitória contra o urso. Ele lutava contra os leões, mas sabia que a força dele não era para tanto, mas aquele que estava com ele fazia ele ganhar. E quando chegou um gigante, um filisteu chamado Golias, detonando o povo de Israel, envergonhando o povo de Israel, dizendo: quem aí vai lutar comigo? Dias e dias. Mas quando aquele filisteu falou: eu quero ver quem é o Deus que pode comigo, aí Davi falou: opa, você pode falar contra o povo, mas agora você falou com um Deus que eu admiro. Se prepara, filisteu, ainda hoje as aves vão comer seus corpos, porque Deus me dará vitória contra você. Enquanto a treta estava contra Israel, ele ficou quietinho, mas quando ele levou uma com Deus, ele falou: opa, é vitória ganha, porque Deus não perde nenhuma guerra. Eu não posso, como eu não podia contra o urso, contra o leão, e eu não posso também, dadas as devidas proporções, contra este gigante, mas uma pedrinha na minha mão, pela fé ela vai virar um canhão, e esse gigante vai cair. Porque a luta não é contra Israel, a luta agora é contra o meu Deus que eu admiro. E Ele vai fazer desta luta algo admirável, que será contado milhares e milhares de anos. E isso se cumpriu hoje. Eu estou contando essa história para você. Do Deus que derrubou aquele gigante. Uma pedra não podia, Davi não podia, o estilingue não podia, mas Deus podia. Você não pode, seu recurso não pode, as pessoas não podem, mas Deus pode. Vou repetir: você não pode, seu gerente não pode,
O seu advogado não pode, o seu médico não pode. Acho que eu estou dando uma melhorada para você entender. Ninguém pode, seu esposo não pode, sua esposa não pode, seus filhos não podem, seu pai não pode, mas Deus pode. Eu não sei se você está sentindo o que eu estou sentindo, mas enquanto eu estou liberando palavras, Deus está realizando coisas. Quem está sentindo isso? Levanta a mão só para mim saber que você está entendendo o que Deus está fazendo agora. É muito poderoso isso aqui. Acabou esse negócio de culto normal. Acabou. O Deus é admirável demais. Ele vai fazer coisas anormais. Se prepara para as anomalias. Porque eu e você não somos normais, nós somos sobrenaturais. Jesus está voltando e Deus vai fazer coisas que Ele nunca fez. Os sinais serão tremendos. Porque o Deus está sinalizando, está chegando ao fim. Está chegando ao fim. Quando eu falo de admiração, agora eu quero trazer uma aplicabilidade nos nossos dias. Nós sabemos que Deus é admirável, sim ou não? Que eu tenho que admirar a Deus, sim ou não? E falamos de admiração, e admiração é algo que eu posso aplicar na minha vida. E quando nós perdemos a admiração, é um problema. Primeiro, se eu não admiro mais a Deus, eu não consigo mais ter um relacionamento com Ele. Eu não respeito mais Ele como eu respeitava. Eu não temo mais Ele como eu temia. Ele não é mais aquilo que Ele era para mim. E quando a gente olha para nosso convívio, para a nossa casa, quando eu perco a admiração em casa, ou pela esposa, ou pelos filhos, ou os filhos perdem com os pais, eu tenho um grande problema. Nós vimos em Moisés, em Números, capítulo 12, versículo 1. Moisés era um homem que falava face a face com Deus. Era um homem que tinha intimidade com o Pai. Era notório, Deus usava ele para fazer milagres. O povo passava por problemas, ia buscar Moisés para ele falar com Deus. Entendia que ele era um intercessor. E agora ele casa com uma mulher coxita, estrangeira. E a primeiro que perde a admiração por ele é Miriam, sua irmã, dentro da casa. Dizendo: ô Moisés, espera aí. Agora Moisés está casando com uma estrangeira? Será que Deus só fala com Moisés? E quando ela perde a admiração por Moisés, ela começa a falar mal de Moisés. E falando mal de Moisés, a Bíblia vai dizer em Números 12, 1, no final do versículo: e Deus ouviu. Fala para o teu irmão: não adianta falar mal, porque Deus ouve. Diga misericórdia. Se quiser projetar aqui. E agora Miriam, quando Deus ouviu, liberou lepra para ela. Ela ficou leprosa por um tempo. E agora Moisés estava entristecido e começou a interceder por ela. Porque ela perdeu a admiração por ele. E quando perde a admiração, ela perdeu o respeito. Ela perdeu a consideração. Ele já não era mais profeta. Ele já não era mais o libertador. Já não era o irmão que levou ela, que estava junto, protegendo. Então eu não posso perder a admiração pelos meus. Eu não posso perder a admiração para a minha família dentro da minha casa, pelos meus pais. Porque se eu admiro Deus, eu admiro as coisas que Ele criou e todos os seres humanos que Ele criou. Se Deus é admirável, aquilo que Ele criou também é admirável. E você que está aqui também é admirável, porque você é criatura e feitura dEle. Eu tenho que admirar o meu próximo. Eu tenho que admirar. Quando eu falo isso, eu posso falar de admirar muitas coisas. Pessoas que perdem admiração pelo professor. Quando a pessoa perde admiração pelo professor, primeira coisa que faz, não aprende mais, fecha o coração. As notas começam a cair. Por quê? Não admira mais. Não acha que ele tem um conhecimento. E aí fecha o coração e não aprende. Eu posso falar também quando a gente perde admiração pelo nosso patrão, pelo nosso líder do trabalho. Quando eu perco a admiração pelo sócio, pelo meu amigo, pelos parentes propriamente, por algum pastor.
Então, como vimos, a admiração está ligada à honra, e quando perdemos a admiração, paramos de honrar, de respeitar, tratamos com indiferença. Então é algo terrível quando nós perdemos a admiração, porque quando falamos de falta de admiração, falamos de Satanás. Pergunte por quê? Enquanto ele admirava a Deus, estava tudo certo no céu. Ele tinha patente, ele era o líder, ele tinha uma túnica diferenciada, uma roupa, ele estava debaixo do trono de Deus, ele tinha o acesso aos olhos, ele olhava e via das pedras preciosas, afogueadas de Deus, ele tinha tudo que ele podia, porque ele admirava a Deus, a ponto de louvar e levar anjos à adoração do nosso Deus de dia e de noite. Mas quando perdeu a admiração, quis ser igual a Deus. E isso foi o seu fim. A queda foi grande. Satanás, ele usa tantas coisas para que a gente não admire mais. A primeira coisa, queridos, que ele vai querer tirar de nós é a nossa admiração para com Deus. No momento difícil da tua vida, você começa a pensar que Deus já não é mais admirável, que não está lembrando de você, por aquilo que você está passando. Porque nós não gostamos às vezes de ser repreendidos por Deus. Ontem eu ministrei para os jovens aqui. Cadê os jovens? Foi bênção, sim ou não? E Deus me trouxe hoje de manhã, eu quero trazer de volta. Eu já estou acabando a mensagem. Amém. Que bênção, hein? Estou admirado. E eu ministrei em Marcos, pastor Valdeir, onde o jovem rico chegou até Jesus e nós vimos que ele conhecia a palavra, ele chamou Jesus de mestre, ele se colocou no lugar de discípulo, ele observava a palavra desde a sua adolescência, olhando assim, ele tinha todos os preceitos, toda a graça de chegar agora até Jesus e falou: olha, o Senhor é bom, é o meu mestre. Ele chegou até Jesus com a intenção de estar com Jesus, mas a Bíblia vai dizer que Jesus, quem? Chamou a atenção dele. Mas antes de chamar a atenção dele, a Bíblia vai dizer que Jesus o amou. Fala para o teu irmão: antes de chamar a sua atenção, não esqueça, Jesus te amou. Amém ou não? Então, pelo amor que ele já dispensou, a Bíblia vai dizer: Jesus o amou, vírgula, mas disse a ele. Grave isso: Jesus te ama, mas não vai deixar de dizer aquilo que você tem que ouvir. Quem está junto comigo aqui? Por que Ele não vai deixar de dizer aquilo que eu e você precisa ouvir? Porque aquilo que eu e você precisa ouvir faz parte do plano que Ele quer te encontrar lá na frente. Faz parte de uma planície que Ele quer te levar, de um caminho para te exaltar, para te abençoar. E se for preciso, Ele vai dizer sim. Mas não quer dizer que Ele te disse, que chamou a tua atenção, que Ele não te ama. Pelo contrário, projeta para mim Provérbios capítulo 3, versículo 11. A Bíblia vai dizer algo tremendo. Porque é isso, irmãos. Às vezes perdemos a admiração pelas pessoas ou por Deus, só porque Deus está tratando conosco. Só porque Ele disse: não vou dar. Só porque Ele disse: aí não é o caminho. Só porque Ele disse contrário àquilo que eu quero fazer. Olha o que diz: filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. 12. Pois o Senhor disciplina quem? Assim como o pai faz ao filho de quem deseja o... É isso, Jesus te amou, te deseja o bem e vai chamar a tua atenção. E quando isso acontecer, não perde a sua admiração. Até rimou. Quem ouviu isso? Se não ouviu, vai ter que assistir o culto para ouvir de novo. Paulo escreveu algo que a gente não tem que admirar. Pergunte o quê? Não precisa abrir, 2 Coríntios 11, 14. E não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz.
No fim dos tempos, Paulo diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Diga misericórdia. Também disse Jesus que no final dos tempos viria o anticristo e enganaria até os escolhidos. Cadê os escolhidos aqui? Então Satanás vem disfarçado, e eu não posso admirar aquilo que vem disfarçado. Eu tenho que pedir discernimento de Deus para entender se vem da parte daquele que realmente é admirável. Porque ele vai fazer, a Bíblia diz que esse anticristo vai fazer coisas tremendas, admiráveis, para convencer até os seus escolhidos. Mas quem estiver na presença de Deus, quem estiver com o relacionamento de Deus, vai ter o discernimento de quem é, porque ele se disfarça, mas aquele que está dentro de você, que te sonda e te conhece, ele tira os disfarces, ele tira as máscaras, ele tira, e você não vai ser confundido, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a salvação que Jesus conseguiu para mim, para você, está blindada, protegida pelo sangue do Cordeiro. Aplauda bem forte aquele que é admirável, o nosso Deus. Fique de pé, por favor.